Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu voltei a sentir amor pela minha mãe após o meu sentimento por ela ter sido apagado no velório quando eu tinha 6 anos de idade. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. No período da pandemia, eu decidi voltar a fazer terapia. Apesar de eu ter acertado minhas contas com o passado, com a morte da minha mãe, conforme eu mencionei no episódio 1 e no episódio 12, vou deixar o link no final do vídeo, eu precisava ir além. Eu precisava resgatar o sentimento que tinha se perdido em relação à minha mãe. Eu queria entender meus comportamentos. Às vezes a gente tem uns comportamentos que a gente não entende muito bem por que a gente age de certa forma. E eu queria entender por que isso acontecia e corrigir. Nesse novo processo terapêutico, eu voltei a procurar minhas irmãs para falar sobre a minha mãe, só que dessa vez sem aquela pressão que eu carregava do período de crise, sem medo, de uma forma assim como se eu estivesse em busca de saber como era a minha história. Em uma dessas conversas, uma das minhas irmãs falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou que antes da minha mãe morrer, ela viu meu avô com minha mãe nos braços indo pro carro para levar ela pro hospital. Eu fiquei pensando sobre o que ela tinha falado e, para minha surpresa, pela primeira vez eu vi minha mãe como vítima. E eu acho que pelo fato de eu ver minha mãe como vítima, eu senti pela primeira vez amor pela minha mãe, que era o que eu tinha perdido quando ela faleceu. E aí eu entendi que assim, isso só foi possível porque eu já tinha me tratado da questão do luto. É como se Deus tivesse dado uma permissão. Agora você pode amar sem sofrimento. E como isso foi libertador. Às vezes a gente acha que basta sanar um trauma, mas eu acho que vai além. Às vezes a gente resolve o trauma, mas ele ainda fica um pouco cinza na nossa mente. O que eu entendi disso, que era necessário jogar uma cor, sabe? Dar aquela aparência viva que tinha sido ofuscada pelo trauma que eu tive. Outra coisa interessante que aconteceu, que eu conversando com uma pessoa da família sobre minha mãe, ela começou a falar que minha mãe era muito brincalhona, que minha mãe era alegre, e eu fiquei assim vibrando dentro de mim, porque pela primeira vez eu consegui me enxergar ou enxergar alguma coisa da minha mãe em mim, porque eu fisicamente, eu pelo menos eu me acho muito parecida com meu pai. Meu pai, ele era negro com índio e minha mãe era bem branca, então assim, eu não tenho fisicamente, nunca enxerguei vendo fotos, eu nunca enxerguei nenhum traço meu na minha mãe, ou nenhum traço da minha mãe em mim, mas agora pelo que ela tinha falado, eu consegui identificar, porque assim, eu sempre fui a vida toda, até hoje, eu sou muito brincalhona. Às vezes exagero na dose, passo do ponto. É como se agora eu tivesse uma genealogia. Não sei nem se eu posso chamar dessa forma, mas assim, é mais ou menos como se fosse isso. É como se eu consigo me enxergar no meu pai fisicamente e eu consigo me enxergar na minha mãe em termos de comportamento. É como se o círculo se fechasse. O que isso trouxe de benefício na prática na minha vida. Antes de me tratar, eu não sei exatamente porquê, mas assim, nem criança nem cachorro não gostava de mim. Às vezes as pessoas falavam assim, Jesuíta, você gosta de criança? E eu sempre respondia, eu gosto, mas elas não gostam de mim. E aí as pessoas achavam que eu tava falando alguma piada, mas não era piada, era verdade mesmo. Vou te dar só um exemplo. No segundo emprego que eu trabalhei em Salvador, eu trabalhava numa gráfica que funcionava dentro da casa da família. E aí a dona tinha 2 netinhos, um menino e uma menina. E aí um dia, eu lá trabalhando, o menino parou na minha frente, o menino tinha uns 4 anos de idade, e aí ele olhou pra mim e falou assim, a Aline não gosta de você. A Aline era a irmã dele, que tinha 3 anos de idade. Pra você ter noção, assim, o menino do nada vira pra mim e fala isso, pra você ter ideia de como eu era querida por criança. Com o cachorro era a mesma coisa, o cachorro se invocava comigo, assim, do nada. E olha que, assim, eu não fazia nada de errado para as crianças, eu não fazia nada de errado pra cachorro, mas eu não sei o que é que eles têm, e eles percebiam alguma coisa que as outras pessoas não percebiam. Eu não sei se tinha alguma coisa dentro de mim que inconscientemente eu acabava passando pra eles. E sei lá, a criança e o cachorro de repente tem uma sensibilidade que o adulto não tem. E curiosamente, depois que eu me tratei, tanto criança quanto cachorro passou a ter simpatia por mim. Eu me lembro que eu fui na casa de uma amiga minha, ela tinha um cachorrinho, o cachorrinho nunca tinha me
visto na vida. Eu sentei no sofá e o cachorrinho veio e colocou a cabeça na minha perna. E eu fiquei assim, eu fiquei chocada, porque isso era um verdadeiro milagre, porque cachorro não ia com minha cara. E eu não fiz nada, eu não fiz carinho nele, eu não chamei ele, não fiz nada, ele simplesmente encostou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo 3 coisas. A primeira, que não bastava eu me tratar, eu precisava voltar a sentir amor pela minha mãe. Eu precisava colocar cor na minha vida. Às vezes a gente acha que se reconciliar com o pai, com mãe ou com a pessoa que nos criou é suficiente, mas falta alguma coisa, falta a gente dar aquele brilho, aquele polimento no relacionamento, voltar aquele relacionamento sem julgamento, sem desconfiança. Isso torna tudo muito mais agradável. A segunda coisa que eu aprendo, que resgatar a nossa história com as pessoas que nos criou, nos identificando nelas, nos traz paz. Sabe, é como se resgatasse uma delicadeza perdida. E aí você pode falar assim, Josuíta, mas é porque você não me conhece, eu não sou nem um pouco delicada. Mas às vezes a gente tem esse tipo de comportamento, não é que a gente já nasceu assim com esse comportamento, mas as circunstâncias da vida nos tornou assim. E é muito importante quando a gente consegue resgatar isso de volta. Sabe, quando você para e pensa e fala assim, poxa, eu queria ser a jesuíta de tempos atrás, eu queria ser a jesuíta com a mente mais limpa, mais leve, de quando eu era adolescente, de quando eu era criança. É mais ou menos isso. E quando a gente acerta as contas com o nosso passado, com a nossa história, assim, o que eu imagino, o que aconteceu comigo, é como se isso viesse automaticamente. A terceira coisa que eu aprendo, que nunca é tarde pra gente reeditar a nossa história. Inconscientemente, eu tinha uma mágoa por minha mãe ter me abandonado, entre aspas, quando ela faleceu. Esse período de terapia, nesse período o Senhor foi me levando nessa direção para que eu fosse restaurada nisso também. E se por algum motivo a sua história não tiver a mesma chance de recuperação como a minha teve e como a de muitos outros podem ter, a gente sempre vai ter o escape, que é o Senhor. A gente sempre vai ter o socorro do Senhor. E como não dizer que Deus é bom, que Deus é muito bom, que Deus é sempre bom? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês. E até o próximo vídeo.